Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje vai falar de algo que eu creio que tá no coração das pessoas, mas existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos, por isso existem tantas religiões, tantos viés de pensamento. Quem seria Jesus para nós? Quem é esse Jesus? Seria um homem que apenas veio no mundo? Seria o Filho de Deus, como todas as religiões pregam, que ele é o Filho de Deus, o Salvador do universo? Jesus não é apenas isso. Hoje eu vou ler aqui um versículo da Bíblia, para que eu e você medite nessa palavra. Muitas das nossas orações, dos nossos entendimentos bíblicos são superficiais. A gente não entra muito no texto para poder entender o que Deus está querendo dizer com aquilo. Quando Jesus veio no mundo, o que ele quis nos passar? Por que Deus se fez homem e desceu aqui na terra? Vamos lá. Versículo de hoje é João 14, a partir do verso 8. Primeiro eu vou dar só um resumo do contexto dessa passagem que eu vou ler. É que Jesus estava já para ser entregue aos sacerdotes, para ser pregado na cruz. Então, ali nesse momento, ele reúne os discípulos, um pouco antes dele ir para o Getsêmani, sozinho, fazer aquela oração. Ele reúne os discípulos, ali ele faz uma oração, entrega os discípulos nas mãos de Deus. E ali nesse momento, aí vem a partir do verso 8, um discípulo questiona ele. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, em quem faz as obras. Nós não vamos abranger aqui hoje a Trindade. A Trindade é algo que não tem explicação apenas teórica, é algo espiritual. A gente precisa de entender. Existe uma explicação teórica de ser 3 em 1. Assim como o estado da água, irmãos. A água não é líquido, gasoso e sólido. São 3 estados. E é uma água só, é uma fórmula, H2O. Assim é Deus, é 3 em 1. Nós não vamos abranger isso aqui hoje. Nós vamos perguntar para nós mesmos: quem é Jesus para nós? Algumas religiões descrevem Jesus apenas como Salvador, como Filho de Deus. Jesus é Deus. Jesus é o mesmo Deus do Velho Testamento. Porque ali Deus se fez carne para mostrar quem Ele é para nós. Por que hoje o mundo teme a Deus tanto? Vê Deus como se fosse um homem barbudo que está lá no céu, sentado no trono e que quer só punir. E aí separa esse homem do Jesus amoroso que veio, curou, libertou, salvou, que era calmo, paciente, mas, irmãos, tinha autoridade, assim como Deus. Quando Jesus desce, a gente conhece o caráter de Deus. Quando Jesus vem à terra, a gente é como se Deus, é como não, é Deus se apresentando à terra. Por que existe a separação de o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento? É o mesmo Deus. Jesus é a personificação de Deus aqui na terra. É Deus que se fez homem e desceu, mas permaneceu também no céu. E assim como o Espírito Santo também faz parte dessa trindade. Nosso intuito aqui hoje não é abranger a trindade em si. É abranger quem significa Jesus para mim e para você. Muitas religiões descrevem Jesus de maneiras diversas. Descrevem Jesus, algumas consideram Jesus apenas como um homem que veio e tem feitos e tem uma sabedoria muito grande. Outros veem ele como um profeta. Algumas outras religiões veem ele como filho de Deus. Apenas filho de Deus.
Jesus não é apenas o Filho de Deus. Ele é Deus. É porque para a gente é difícil entender dessa maneira. Mas eu e você, um dado momento da nossa vida, nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos. Porque a nossa salvação depende da resposta dessa pergunta. Jesus não veio ao mundo apenas para salvar, que não é apenas, né, é o maior significado, salvar a humanidade e que nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus veio na Terra para a gente saber e ver quem é Deus. Deus se apresentou para nós através de Jesus Cristo. É Deus descendo e falando, eu sou o Deus de vocês. Vocês entenderam errado. Vocês me viam no Velho Testamento como um Deus punidor. Eu sou um Deus de justiça, mas eu sou um Deus muito mais amoroso. Deus, ele é amor. Ele não tem amor, ele é amor. E Jesus é amor. Então, num dado momento da nossa caminhada, seja qualquer religião, seja qualquer pensamento que tenhamos com relação a Deus, a todas as coisas desse mundo, temos que perguntar quem é Jesus para nós. Se alguém perguntar para você hoje, eu queria que os comentários fossem nesse sentido hoje. Se eu perguntasse para cada um aqui hoje, quem é Jesus para você? O que você diria para mim? Se eu colocar uma palavra, a maioria vai falar Salvador. Por que não Deus? Mas eu quero que você dê a sua resposta. Se você tivesse hoje, de frente a frente com qualquer repórter ou qualquer pessoa que fosse te perguntar quem que é Jesus para você, o que você responderia? Qual seria a sua resposta? Você sabe quem é Jesus? Você reconhece Ele como um Deus? A nossa dificuldade é porque nós vemos Jesus como um homem, nós não entendemos como um homem pode ser Deus, mas Ele é. E essa pergunta, essa resposta, é uma das chaves para a nossa salvação. Porque na nossa salvação, a gente tem que entender que Ele é Deus. Por isso, religião não deve ser pregada. A gente não está aqui para questionar as religiões que pensam diferente. Nós temos, a nossa essência é seguir a Cristo. E seguir a Cristo não é seguir o Filho de Deus, é seguir a Deus, entender que Ele é um Deus. Então hoje, o intuito desse vídeo é apenas para nossa reflexão. E eu quero que você responda para mim. Com uma frase ou com uma palavra, da maneira que você achar melhor. Quem é Jesus para você?